Ter uma noção aí da presença de todos. Então, a palavra é sua, ministra. Na sequência, depois, com certeza, vai ter uma abertura e oportunidade de alguma pergunta. Bem, então, bom dia a todas e a todos. É um grande prazer rever alguns, já colegas, companheiros, profissionais que estão aqui. Patsuvini, obrigada pela... Isso mesmo? Obrigada pela acolhida, nosso companheiro Borges, sempre aí na luta, José Alcides, com quem tivemos já a oportunidade também de nos encontrar muitas vezes, Nilda, João Carlos Cascais, Aniceia aqui da CETEP, representante da Secretaria de Estado, todos os demais profissionais já mencionados aqui, não é? A Adriana, minha companheira de Conselho Estadual de Assistência Social, e aqui sempre representando este campo de política pública. Bem, dizer que é um grande Gleice também, nossa companheira, é sempre um grande prazer, uma honra poder dividir com vocês, não é? Poder conhecer, poder ouvir e acompanhar esse processo de construção que sem dúvida tem avançado no Brasil, não é? Em relação à compreensão das políticas públicas, de como cada área, cada tema deve ser tratado sob a responsabilidade do Estado brasileiro, não é? Tanto do governo federal, dos governos estaduais, quanto dos governos municipais. E com a atuação importante, e neste campo fundamentalmente importante, das entidades, das instituições não governamentais, comunitárias, que historicamente se mobilizaram, lutaram e construíram um jeito, um modo de atender, de acolher, de garantir proteção e acesso aos direitos das pessoas com deficiência. Quero dizer que antes de ser ministra, eu sou assistente social, sou professora da Universidade Estadual de Londrina, sou aqui do Paraná, nascida, criada, enfim, em Londrina, e tive a oportunidade de ser secretária municipal de assistência social quando a lei orgânica, a LOAS, estava em aprovação, e quando secretária, fui muitas vezes a Brasília conversar com os ministros da área, que à época era ainda Previdência e Assistência Social, 93, 94, 95, 96, depois como vereadora também, e sempre este campo de discussão no sentido de que o Estado brasileiro tinha que reconhecer o seu papel, a sua responsabilidade, porque assim está escrito na Constituição de 88, As políticas públicas que têm uma forma de se organizar, de fazer a gestão, de financiar, de envolver a sociedade civil, as instituições não governamentais e de, cada dia mais, organizar melhor esse atendimento. Então, depois como conselheira municipal, como conselheira estadual da assistência social, a nossa grande briga era sempre essa, Quer dizer, tinha que ter recurso no Estado, tinha que ter capacitação dos profissionais, tinha que ter profissionalização de uma área que sempre foi muito desmerecida, desvalorizada, desconsiderada pelos governos ao passar desses anos todos, Então, até hoje nós nos perguntamos por que o Estado brasileiro demorou tanto, por que o poder público demorou tanto para compreender que ele tem a responsabilidade, a partir das necessidades, da realidade das crianças, das pessoas, sejam elas pessoas com deficiência, idosas, jovens, crianças, mulheres, que nas suas mais diferentes necessidades têm o direito de serem atendidas, respeitadas, tratadas com dignidade. E, infelizmente, de fato, o Brasil demorou muito. Não é à toa que nós fomos alcançando esse grau de desigualdade, de sofrimento, de injustiça para as pessoas. E este campo, particularmente, das pessoas com deficiência, da mesma forma, se a sociedade civil, se as instituições não tivessem se organizado, se mobilizado, certamente muitos filhos, muitas pessoas, muitos cidadãos brasileiros
que nasceram com algum tipo de deficiência já tivessem morrido, não é? E tratados como nós sabemos que muitos foram tratados, porque não chegou até eles uma instituição, uma entidade, uma mobilização, principalmente das suas famílias e da sociedade civil. Então, acho que isso é uma das, quando a gente fala da dívida social do país, eu não tenho dúvida que essa é uma das grandes dívidas que o Brasil carrega, não é? Quando fui vereadora, eu tive primeiro como secretária. Uma das coisas que mais me incomodava é que a gente ficava falando, mas não tinha um diagnóstico, não podia fazer planejamento. E aí eu fui no IBGE e eles disseram que também não tinha como saber quantas pessoas com deficiência tinham na época em Londrina, no Paraná. E aí eu procurei a Sanepar e falei, nós vamos fazer um diagnóstico aqui em Londrina, um censo. E aí os estagiários de serviço social, psicologia, sociologia, pedagogia, junto com o leitor de água da Sanepar, porque era aquele que a gente sabia que ia na casa de todo mundo, nós fomos em 110 mil domicílios em Londrina, não é? E os que não estavam, a gente voltava para fazer um censo, para exatamente saber quantas pessoas e que tipo de deficiência elas tinham. Para a gente começar a fazer um planejamento que alcançasse todas as pessoas, e não aquelas que as instituições tinham a condição de atender. Não é? Porque política pública é isso, não é partir do que a gente tem, a gente só faz aquilo que a gente tem, de dinheiro, de profissional. Política pública é a gente olhar a realidade, ver o que está na realidade e a responsabilidade que a gente tem de ampliar o atendimento cada vez mais. E depois, como vereadora, eu tive também a honra de apresentar um projeto de lei sobre acessibilidade para as empresas de ônibus, não é? Porque cada um atendia do jeito que queria, e fazer ainda a chamada lei, o teste da orelhinha, que depois está incorporado na rede, assim como o bebê nasce e faz o teste do pezinho, faz o teste da orelhinha, que está crescendo isso, mas naquela época isso não existia. Então, eu estou dizendo isso para dizer que, antes de qualquer coisa, como profissional, nós temos esse compromisso. E que a gente foi construindo, junto com as pessoas que foram assim, e esse debate nós fazíamos, já muito antes do presidente assumir a presidência da República, com ele próprio, com os seus assessores. E é claro que a gente hoje tem a oportunidade, nesses anos, de discutir muito isso, não só no governo federal, mas em muitos estados e municípios do Brasil. Quer dizer, nós avançamos, o Brasil, aonde olhasse, tinha problema, muita coisa para fazer, e nós fomos abrindo caminhos de várias ordens. Inclusive, uma delas era exatamente o que dizia respeito à certificação das entidades. Não é? Como isso foi sempre muito invisível, quer dizer, não havia um reconhecimento legal, formal. Eu me lembro que as entidades chegavam e falavam, será que a prefeitura dá uma ajudinha? Não é assim. Por que ajudinha? O Estado tem responsabilidade, tem obrigação, não é? E, por isso, nós também, era uma grande reivindicação que a gente discutisse, enfrentasse, inclusive, as diferenças. O Brasil é muito grande, o Brasil é diferente, cada estado tem uma realidade, e dentro do estado, não é? Se a gente pensar a realidade do Paraná, nos 399 municípios, uma coisa é falar de Curitiba, outra coisa é você falar de municípios, ainda que de grande porte, mas que tem outras realidades, e aí falar no contingente de mais de 320, que tem até 50 mil habitantes, quer dizer, 317